Se você chegou até aqui, respira fundo. Talvez esse vídeo tenha aparecido para você no momento em que a sua mente está cansada, sua alma pesada e tudo parece meio fora do lugar. E se for esse o caso, eu te peço para ficar comigo até o fim, porque o que eu vou contar pode te ajudar mais do que você imagina. Mas antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho. Isso me ajuda a continuar compartilhando histórias reais, como essa que, por muito tempo, eu guardei só para mim. Teve um dia, não tão distante, em que eu quase desisti. Não tô falando de um dia ruim qualquer, daqueles que você só quer que acabe logo. Tô falando de um daqueles dias em que parece que tudo perdeu o sentido. Acordei com o corpo pesado, como se o sono não tivesse feito nada por mim. A cabeça latejava de pensamentos embaralhados. Tentei levantar da cama e voltei. Tentei de novo, e só fiquei encarando o teto. Sabe quando parece que você tá preso dentro de você mesmo? Era isso. E o pior, ninguém sabia. Por fora, tudo parecia normal. Eu sorria, respondia mensagens, fingia que estava tudo certo. Mas por dentro, era só barulho. Um ruído constante de autocrítica, culpa, medo e exaustão. A parte mais difícil é quando você começa a pensar que talvez nunca vá melhorar. Que talvez você sempre vá acordar assim, dormindo cansado e levantando vazio. Eu não queria ir trabalhar. Não queria falar com ninguém. Não queria comer. Eu só queria sumir. Mas eu não podia. Então eu continuei ali, imóvel, com uma pergunta martelando na cabeça. Para que tudo isso? Naquele dia, eu fiquei preso por horas nesse diálogo interno que só quem já passou entende. Um lado de mim dizendo para levantar, reagir, mandar mensagem para alguém, pedir ajuda. E o outro lado, mais alto, dizendo que não adiantava, que ninguém ia entender de verdade, que era melhor ficar quieto, que ninguém precisava saber que eu estava no meu limite. E foi esse lado que venceu durante quase todo o dia. Eu me afastei do celular, fechei as cortinas, deixei a casa escura. E quanto mais escuro ficava por fora, mais escuro parecia por dentro também. Em algum momento, comecei a lembrar das pessoas que eu gostava, da minha família, dos poucos amigos que sabiam que eu não estava bem. Mas mesmo assim, a vontade era de desligar tudo. Porque a mente, quando tá doente, mente pra gente. Ela diz que ninguém se importa, que pedir ajuda é fraqueza, que você só vai incomodar quem tá bem. E eu acreditei nisso por tempo demais. Foi só no fim da tarde, quando a luz quase não entrava mais pela janela, que algo dentro de mim, pequeno, quase sussurrando, me fez pegar o celular. E mesmo sem coragem para mandar uma mensagem, eu comecei a escrever para mim mesmo, sem pensar, só escrevendo. Coloquei tudo o que eu sentia sem tentar parecer forte. Escrevi que estava cansado, que estava com medo, que não aguentava mais fingir. Não era um texto bonito, era só um desabafo. Mas foi ali que eu senti, pela primeira vez naquele dia, que eu ainda estava aqui, que eu ainda existia fora daquela dor. Foi depois de escrever tudo aquilo, sem filtro, sem pretensão de mostrar para ninguém, que eu comecei a sentir que talvez eu ainda tivesse um fio de controle sobre mim. Aquele texto não era uma solução, mas era um sinal. Um sinal de que eu estava cansado de fingir, e de que talvez eu ainda quisesse melhorar, mesmo que uma parte de mim dissesse o contrário. Então, ainda com os olhos marejados e o corpo pesado, eu fiz só uma coisa. Contei de 5 até 1 e me levantei da cama. Não com energia, não com vontade, mas com um propósito. Só isso. Levantar, respirar, fazer uma ação mínima que quebrasse aquela espiral que vinha me engolindo o dia inteiro. Depois disso, fui até a cozinha, bebi um copo d'água e sentei no chão da sala. Nada glamouroso, nada digno de filme. Só eu ali, no chão frio, tentando me reconectar comigo mesmo. E ali, sem pensar muito, coloquei uma música instrumental bem suave, uma daquelas que só tocam piano e um pouco de violoncelo. Fechei os olhos e apenas respirei. Pela primeira vez naquele dia, não tentei resolver nada, nem pensar em futuro, nem lembrar do passado. Só respirei. Foi nesse momento, entre uma respiração e outra, que algo em mim começou a acalmar. Não passou tudo. Não me curei magicamente. Mas foi ali que eu senti o que eu não sentia há dias. Presença. Eu estava presente. No meu corpo. No meu espaço. Naquele instante. E eu percebi que era disso que eu precisava.
de momentos como esse. Simples, reais, intencionais. Momentos em que eu me lembrasse que eu existo, que eu tenho valor, e que posso reconstruir mesmo estando em pedaços. Depois daquele dia, nada mudou de um dia para o outro. Eu continuei tendo dias ruins, pensamentos confusos e momentos em que a vontade de desistir voltava a me visitar. Mas teve uma diferença que parece pequena, mas mudou tudo. Eu sabia que eu podia reagir, mesmo que fosse do jeito mais simples possível. Levantar, respirar, escrever, contar de 5 até 1 e dar o primeiro passo, por menor que fosse. E foi assim que, pouco a pouco, fui reconstruindo a confiança que a dor tinha me roubado. Porque a gente não vence a dor negando que ela existe. A gente vence aprendendo a conviver, a reagir, a não deixar que ela decida quem a gente é. Hoje, quando penso naquele dia em que quase desisti, eu não sinto vergonha. Sinto respeito. Porque foi ali, no meu ponto mais frágil, que eu descobri a força mais real que existe. A força de não desistir completamente, mesmo quando tudo dentro de mim gritava o contrário. E se eu pudesse te dizer só uma coisa, seria essa. Mesmo quando parece que você não tem mais nada, existe algo dentro de você que ainda quer tentar, mesmo que seja só mais uma vez. Dá voz para essa parte, por menor que ela pareça. Se essa história fez sentido para você, eu te peço de coração, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que também está precisando lembrar que ainda existe força dentro dele. Às vezes, tudo o que a gente precisa é escolher não desistir hoje. O amanhã a gente decide depois.